De volta então para o segundo bloco da nossa aula, falamos sobre sentença. O primeiro bloco trouxe o conceito de sentença, diz que mais usualmente ela é conhecida como ato através do qual o juiz julga o mérito, condenando ou absolvendo, mas trouxe aí uma segunda vertente, de que sentença também pode ser aquele ato que encerra o processo com ou sem julgamento de mérito. Trouxe aí as justificativas na lei, tanto no processo civil quanto no processo penal, que indicam que também este conceito é perfeitamente palatável e que, portanto, pode ser adotado. Agora vamos aí enfrentar as questões relativas aos requisitos da sentença, à estrutura da sentença. Trata-se do artigo 381, que é o primeiro artigo que trata do capítulo de sentença no Código de Processo Penal, e ele diz que a sentença conterá os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las, a exposição sucinta da acusação ou da defesa. Parando agora nesse segundo inciso, eu já digo para os senhores de antemão que esses dois incisos, o nome das partes, a indicação das partes e a exposição sucinta da acusação e da defesa, eles, analisados conglobadamente, conjuntamente, eles nos revelam o primeiro requisito da sentença, a primeira parte da sentença. De novo na tela para os senhores, inciso 1 e 2, qualificação das partes e a exposição sucinta da acusação da defesa, nada mais é do que o relatório da sentença. Então o juiz vai dizer, no dia tal, fulano de tal, tantas horas, em tal comarca, subtraiu para si, mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma de fogo, o aparelho celular da vítima tal. Foi citado no dia tal, apresentou resposta à acusação no dia tal. Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e ao final interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas e fez pedidos subsidiários em caso de condenação. É o relatório. Está pronto o seu relatório. Tá bom? Voltando aí na tela. Os demais elementos da sentença. Inciso 3. Indicação de motivos de fato de direito em que se fundar a decisão. E 4. A indicação dos artigos de lei aplicados. Da mesma forma que no primeiro caso, se nós analisarmos esses dois incisos subsequentes, conglobadamente, aqui eu tenho a fundamentação da minha sentença. Certo? Será o momento em que o juiz vai valorar a prova, resolver as questões, ou seja, os pontos controvertidos, à luz daquilo que está provado e à luz do que diz a lei, por isso a indicação dos artigos de lei aplicados, e vai construir o raciocínio se será o réu culpado ou inocente. Portanto, o segundo elemento é a fundamentação. Voltando ao 381. Inciso 5, o dispositivo. O que é o dispositivo? É a conclusão da sentença. Após fundamentar e após desenvolver todo aquele raciocínio, valorando prova, o que ficou provado, o que não ficou, qual é a lei que incide, qual é a lei que não incide, o juiz dirá, ante o exposto, julgo, por exemplo, procedente à pretensão punitiva estatal para condenar o réu fulano de tal, como incurso nas penas do artigo 157, caput do Código Penal. Esse é o dispositivo. É o sentido da decisão, procedente ou improcedente, condeno ou absolvo. Um parágrafo, dispositivo. E por fim, a última parte da sentença, de novo na tela para os senhores o 381, a data e a assinatura do juiz, que é chamada pela doutrina de parte autenticativa. Certo? Parte autenticativa. Então, em suma, da leitura do dispositivo do 381, a gente conclui o seguinte, na tela para os senhores. A sentença se divide em relatório, incisos 1 e 2, fundamentação, 3 e 4,
dispositivo 5 e autenticação ou parte autenticativa, inciso 6. Tudo bem? Dando sequência aí no nosso estudo, pode voltar aqui para mim, vamos falar um pouquinho da sentença absolutória. Bom? E já de cara, digo para os senhores se lembram, que existem duas espécies de sentença absolutória. A sentença absolutória pode ser própria ou a sentença absolutória pode ser imprópria. Quando que ela será própria? A sentença absolutória própria é aquela na qual o juiz reconhece a inocência do acusado e julga a pretensão punitiva improcedente. A acusação é improcedente, o réu é inocente, seja porque não ficou provada a existência do fato, seja porque não há provas para condená-lo, seja porque ficou claro que incidiu uma das hipóteses de excludente de ilicitude, agiu o réu em legítima defesa, por exemplo. O juiz, portanto, absolve propriamente, inocenta o réu. E na absolutória imprópria? Na absolutória imprópria, o juiz reconhece a existência provada de um fato típico e ilícito. Contudo, verifica que o réu, que o acusado, é inimputável. Não conhece o caráter ilícito do fato ou não tem condições de se determinar conforme este entendimento. Caput do artigo 26 do Código Penal. Portanto, quando o réu é inimputável e o juiz reconhece que ele praticou um fato típico ilícito, o juiz tecnicamente o absolve, mas é uma absolvição imprópria. Por que imprópria, professor? Porque o juiz impõe a ele uma medida de segurança, tratamento ambulatorial ou internação, a depender do caso. Tá bom? Então, duas hipóteses de sentença, absolvição própria, o juiz reconhece a inocência do acusado, e imprópria. O juiz reconhece que houve um fato típico e antijurídico, mas o réu é inimputável. Na tela para os senhores, o artigo 386, que traz as hipóteses de absolvição própria, né? Quando o juiz inocenta o acusado, tem aí os 7 incisos: estar provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato infração penal, está provado que o réu não concorreu para a prática da infração penal, não existir prova de o réu ter concorrido para essa infração penal, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, excludente de ilicitude, por exemplo, e não existir prova suficiente para a condenação. Nesse último inciso aqui, o brocado indúbio, ruim aqui a letra, hein? Indúbio pro réu. O brocado está aqui, ó, nesse último inciso. Tá bom? Professor, o senhor falou que tem dois tipos de absolvição, a própria e a imprópria. Mas eu já ouvi falar também uma tal de absolvição sumária. E a absolvição sumária? Ela não seria uma terceira hipótese de sentença absolutória? Não, na verdade não. A absolvição sumária, na verdade, ela não é uma terceira hipótese de sentença absolutória. A absolvição sumária, ela apenas é uma absolvição que se dá numa etapa anterior, sumária, portanto, daquela que seria tradicionalmente o momento da sentença. Ela está prevista em 2 artigos do Código de Processo Penal. O 397, para os procedimentos ordinários, e o 415, no procedimento especial do júri. Mas se os senhores forem analisar as hipóteses de absolvição sumária, seja do 397, procedimento ordinário, seja do 415, procedimento do júri, nela lá estão englobados hipóteses que são ou de absolvição própria ou de absolvição imprópria. Eu vou mostrar para os senhores aí na tela. Olha o que diz o 397. Juiz deverá absolver sumariamente o acusado, quando verificar existência manifesta de causa excludente do estudo de fato. É uma absolvição própria. Existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente. Salvo a inimputabilidade. Se for inimputabilidade, vocês sabem que a absolvição é imprópria, mas aí ela só pode ser feita lá na frente, ela não pode ser feita no procedimento ordinário aqui na fase do 397. Fato narrado não constitui crime, absolvição própria. E extinta a punibilidade do agente. Aqui o juiz não absolve nem condena. Extingue a punibilidade e o juiz simplesmente encerra o processo.
E o 415, que é a absolvição sumária do rito do júri. Mesma coisa. Está provada a inexistência do fato. É absolvição própria. Provado não ser ele o autor ou partícipe. É absolvição própria. É tudo hipótese que está lá no 386 que eu mostrei para os senhores. Não constituir fato em infração penal. Enfim. E aqui tem uma hipótese que o juiz, inclusive, no 415, pode impor a absolvição imprópria. Diz o parágrafo único. Não se aplica o inciso 4, que é o que fala de isenção de pena, no caso de inimputabilidade, salvo quando esta for a única tese defensiva. Então veja, lá no júri, se a defesa vier com o único fundamento de que o réu é inimputável e não houver nenhum outro fundamento mais favorável, o juiz já pode absolver sumariamente aqui no 415. Mas é uma absolvição imprópria, porque reconhece a inimputabilidade. Tá bom? Então, absolvição própria ou imprópria. Inocente o acusado ou impõe a ele uma medida de segurança. As absolvições sumárias, procedimento comum do júri, elas na verdade encerram, elas trazem hipóteses de absolvição própria ou imprópria, dependendo do caso. É apenas um momento diferente na qual o juiz pode absolver. Tudo bem? No mais, voltando aí ao parágrafo único do 386, na sentença absolutória o juiz ainda mandará, se for o caso, por um réu em liberdade. Claro, se o réu está preso, o juiz absolve, tem que botar na rua, evidentemente. Ordenará a cessação das medidas cautelares provisoriamente aplicadas, são aquelas lá do 319, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar noturno nos dias de folga. Se tiver em vigor alguma dessas cautelares alternativas e o juiz absolver, essas cautelares também cairão. E, por fim, aplicará a medida de segurança, se cabível. E aqui eu já coloquei para os senhores, claro. Aqui, esse inciso 3 se aplica em se tratando de sentença absolutória imprópria. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho para falar de sentença agora condenatória. Está no 387. Sentença condenatória são as sentenças definitivas de mérito que agora acolhem a pretensão punitiva. Julgam, portanto, procedente o pedido acusatório. Há um fato típico, ilícito, culpável, e aí, portanto, reconhece a prática do delito e impõe ao sentenciado uma pena, certo? O réu é imputável, responde pelos seus atos, será condenado com imposição de pena. E aí o juiz, na sentença, relatório, fundamentação do dispositivo de parte autenticativa, fará a dosimetria da pena. Os senhores devem se lembrar, eu dei uma aula aqui para os senhores sobre a aplicação da pena. Então, tudo que eu falei lá se aplica agora neste momento, quando da prolação da sentença condenatória. Querem ver? Artigo 387 de novo na tela para os senhores. O juiz, ao proferir sentença condenatória, mencionará circunstâncias agravantes e atenuantes. Segunda fase da dosimetria, lembra? Mencionará outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto no artigo 59 e 60 do Código Penal. 59, circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria. E aplicará a pena de acordo com essas conclusões. Feito o sistema trifásico, o juiz chega na pena daquele caso concreto. O inciso 4 é uma novidade de 2008. O juiz pode fixar um valor mínimo para reparação de dano causado pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Aqui, a doutrina tem se inclinado em dizer que essa reparação mínima, ela é uma reparação que não se enquadra, não se aplica quando se trata de reparação de dano moral, tá? Aqui é o dano material que ficou provado no bojo do processo. Dano moral não dá para aferir aqui no processo penal, até porque o contraditório aqui é voltado para outra parte, tá bom? E para finalizar, os dois últimos incisos aí do 387, o 5 e o 6, o 5 diz: atenderá quanto à aplicação provisória, interdições de direitos e medida de segurança ao disposto no título 9 deste livro, título 9 do CPP. Professor, mas está falando de medida de segurança em sentença condenatória? Medida de segurança não é absolutória imprópria? Esse inciso 5º aqui,
que faz menção ao título 9, se os senhores forem lá no título 9, os senhores vão perceber que esse título inteiro já está tacitamente revogado pela Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, desde 84, trata essa matéria de forma completamente distinta, tá certo? Então, esse título 9 aqui, essa questão, está tacitamente revogada, portanto, o inciso 5º, dispensável. Também o inciso 6, tá? O que diz na tela? Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra com o resumo e designará o jornal em que será feita. Os senhores já viram alguma sentença, o juiz dizer, olha, essa sentença será publicada na Folha de São Paulo? Essa sentença será publicada no jornal Estado de São Paulo? Esse inciso 6 faz remissão a um artigo do Código Penal, parágrafo 1º 73, da redação original do Código Penal. Isso aqui já foi reformado na reforma de 84, certo? O artigo 73 do Código Penal hoje, se os senhores forem olhar, trata de erro na execução, aberratio ictus, tem nada a ver com publicação de sentença. Então, o inciso 5 e o inciso 6 estão tacitamente revogados, pode riscar do seu código, não serve para nada, tá bom? Daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco.